do Dudu. O André Cury chegou pra reunião. O André Cury vai se reunir com o Alexandre Matos. O Dudu vai abrir mão da multa? 60 milhões? 60 milhões? O homem vai deixar pra trás pra deixar o Cruzeiro? Ou pode haver um acordo? O selo de paz. Atualiza a novela, Pansieri. O Dudu vai, o Dudu fica, o Dudu treina, não treina? Boa tarde, Pansi. Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você. Thiago, o Dudu segue afastado, né, das atividades. O treino hoje é à tarde porque ele é seguido de concentração. Ontem o treino foi de manhã, ele já não treinou e hoje o treino é à tarde, depois vem a concentração pensando no jogo de amanhã contra o Vila de Goiás. Mas ele segue fora das atividades. Hoje, essa reunião para acontecer entre Cury, né, o André Cury, representante do jogador, e a diretoria do Cruzeiro. Sabemos que é uma ideia, sim, do Dudu ter essa rescisão total, receber essa rescisão total, mas acredito que possa acontecer, sim, um acordo, né? E dentro desse acordo, se aparecer algum time querendo jogador, seria interessante, né? Muita gente falando de especulações daqui e dali. A informação que nós trouxemos aqui na Itatiaia, ainda no domingo, naquele pós-jogo do Cruzeiro com o Vasco, foi uma sondagem do Botafogo, o entendimento do Botafogo. Outras equipes também vão buscar informação, isso é normal no futebol brasileiro, quando tem um jogador desse nome. Muita gente até chegou a falar, não tem mercado. Claro que tem. É um jogador que tem mercado. O mercado dele depende de única e exclusivamente uma situação. Ele tem que estar liberado do Cruzeiro. Ele sendo liberado do Cruzeiro, o Atlético pode querer? Pode. Aliás, existe uma relação do Cuca com o Dudu já de muito tempo, desde o Palmeiras, são amigos, se falavam já há bastante tempo. O Atlético não nega, o Cuca principalmente, né? O Cuca tem interesse, sempre teve, tentou levar o Dudu pro Atlético Paranaense. O Cuca gostaria sim de contar com o Dudu, mas a diretoria do Atlético quer o Dudu, a diretoria do Botafogo quer o Dudu, a diretoria do Grêmio quer o Dudu. Qual Dudu que vai ser liberado? Thiago, até especularam o Fluminense, né? Também. O América pode querer o Dudu, amigo, mas qual é o Dudu que vai ser liberado? É o Dudu que vai ter que pagar 1,5 milhão de salário? É o Dudu que vai ter que pagar 1 milhão de salário para poder compensar com o Cruzeiro um eventual empréstimo? Então, para qualquer clube, para falar do futuro do Dudu, ele tem que resolver primeiro a situação dele no Cruzeiro. Dudu ganha 1,5 milhão por mês no Cruzeiro. Isso eu tenho certeza. Esse valor ele não acha mais no mercado. O valor de mercado do Dudu, Edu Panzi, hoje é menor, eu diria bem menor, do que o valor de mercado dele quando ele chega para jogar no Cruzeiro, Edu. Primeiro dizer que o Cruzeiro acabou que deu sorte, né? Porque se o Dudu vem naquela primeira tentativa... Nossa, mãe! Ele ia estar ganhando o dobro, né? Ele ia ganhando... E fora a paulada que ia ter pra pagar pro Palmeiras, né? Eu acho pago ao Palmeiras. Que nesse ponto a males que vem pra bem, né? Ainda bem que não fechou naquela época, que o Dudu deu pra trás. A primeira chance que o Cruzeiro deu ao Dudu, ele roeu a corda. A segunda chance que o Cruzeiro deu ao Dudu, ele roeu a corda. Ou seja, não há mais a menor possibilidade dele seguir. O Cruzeiro é maior do que o Dudu. Ele deu 2 chances, o cara não quis, acabou. Não é a casa da mãe Joana, ponto. E Thiago, eu acho, aí a minha opinião, eu acho um risco muito grande para qualquer time hoje ir atrás do Dudu, independentemente da questão financeira. Pelo simples fato de, no Palmeiras, ele não queria ser o reserva. Ele veio pro Cruzeiro, ele não queria ser o reserva. Pro próximo time que ele for, ele vai aceitar ser reserva? Porque ele não tem garantia de titularidade em lugar nenhum. Eu acho que ele seria um bom reforço para elenco de todos os times, para elenco. Mas reforço não existe garantia de titularidade. O Dudu, qualquer time que ele chegar, vai ter sempre o pé atrás. Pô, esse cara tá chegando aqui, como é que vai ser, hein? Vai ficar pressionando o treinador? Pô, e eu que sou titular, na cabeça do atleta do clube? E eu que sou titular, será que ele vai ficar buzinando na cabeça da diretoria? Será que ele veio aqui com a promessa de titularidade? É uma questão muito delicada, pelo histórico. Falando em termos técnicos, o Dudu é muito bom jogador e estava jogando bem no Cruzeiro. Teve um problema de ideia de jogo do treinador, o que acontece em qualquer clube. O que não dá ao Dudu é o direito de chegar e exigir uma titularidade. O que ele fez no Cruzeiro? Ele vai repetir no próximo time? Então qualquer clube que tiver sondando ou pensando em contar com o Dudu, isso precisa pesar e pesar muito. O histórico extracampo do Dudu recente, que não é bom. Ô Nath, e sabe algo que eu tô sentindo falta nessa história toda? E aqui eu abro espaço ao Dudu, ao André Cury, que eu sei que acompanha muito a Itatiaia.
é de que o Dudu se pronuncie. Porque, ó, até agora nós temos a fala do Leonardo Jardim, que disse que o problema não foi a entrevista. Então, se não é a entrevista, já dá a entender que teve outro problema ou outros problemas dos bastidores, dia a dia de treino. O Pansieri, todo mundo que acompanha o Cruzeiro, traz informação de que tem problema de relacionamento do Dudu lá dentro. Tá faltando o Dudu falar. Tá faltando a gente ouvir o Dudu. Então eu reafirmo aqui ao Dudu, ao André Cury, que o microfone da Itatiaia está à disposição. E eu acho que até pela imagem do Dudu, como desportista, como ativo do futebol, seria bom que o Dudu falasse. Às vezes ele assume, errei, peço perdão, queria voltar, ou não. Fui perseguido, fui sacaneado. Qual é a versão do Dudu? Ouvir o outro lado da história, né? Pra gente tirar a conclusão. Nath Fiuza. E nós, como jornalistas, a gente está sempre buscando os dois lados, né, Thiago? Então é importantíssimo que esse canal esteja aberto, como sempre está, né, o microfone da Rádio Itatiaia, e que o Dudu também esteja disposto a contar a sua versão, a ter a humildade de reconhecer se algo realmente não funcionou como deveria, se ele pisou na bola, como você disse. Ele é um ativo do futebol, um jogador talentoso, com um currículo majestoso, né, um currículo lindo, o currículo do Dudu, que caminha de fato para um final de carreira, já é um cara mais veterano. Talvez se aqui no Cruzeiro tivesse dado certo, talvez pudesse ser o seu último clube da trajetória, até pela identificação que tinha, né? O fato de ter sido revelado na Toca da Raposa, ou pode ser que ele ainda tenha mais um ou dois clubes na sua carreira, mas enfim, ele ainda tem mercado, ele ainda é um ativo, ele ainda é um jogador qualificado, mostrou estar bem fisicamente. Os primeiros jogos do Cruzeiro mostrou que ele tá correndo, que ele estava aparentemente com vontade. Então, até para que ele possa se defender, para abrir caminhos em outros clubes, para outras possibilidades. Tomara que ele fale mesmo, e para o torcedor do Cruzeiro entender e ter o seu próprio julgamento do que aconteceu nessa história toda, né? E reafirmo, está aqui então o espaço aberto ao Dudu, aos seus representantes, para que ele também possa expor a sua versão do fato. Agora, inscreva para mais notícias do mundo da bola. Valeu, até a próxima.